Se você estava no planeta Terra no último final de semana, sabe muito bem que Irã atacou Israel. E quais são as implicações disso para a parte econômica, para os investimentos, como que isso pode afetar o teu bolso. A gente vai ver sobre isso nesse vídeo. Então fica comigo até o final, já deixa um dedo like aí para não esquecer, tá? Então, colocando todo mundo na mesma página, houve o primeiro ataque de fato do Irã contra Israel de forma direta, né? E não somente houve o envolvimento de Israel e Irã nesse ataque, houve envolvimento de mais países, tá? Então, ataques saíram do Irã, saíram do Iêmen, saíram do Iraque. Vários outros países também ajudaram Israel a se defender, como os Estados Unidos, como a França, como a Jordânia. Então a gente acaba percebendo que se esse conflito sofre uma escalada, é um problemão que a gente tem na mão aí e acaba impactando vários outros países e também acaba impactando a economia de modo geral. Afinal de contas, a economia é toda conectada, né? Então, qual é a primeira coisa que acontece quando há um conflito, quando há uma incerteza? Os investidores buscam um porto seguro. Qual é o principal porto seguro? Eu te pergunto. Responde aí nos comentários. Para onde que o dinheiro vai quando tem alguma incerteza global, mundial? Boa parte do dinheiro migra para os Estados Unidos. E quando boa parte do dinheiro vai para os Estados Unidos, há uma valorização da moeda americana. E a gente já percebe aqui que o dólar está disparando, né? Frente ao real aqui, já disparou, já está em 5,18 reais enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Ou seja, o mundo tem uma aversão a risco, a incerteza e os investidores buscam um lugar seguro para deixar o seu investimento ou menos volátil ou menos suscetível a uma crise maior, né? E especificamente em relação a uma crise ali no Oriente Médio envolvendo o Irã, a gente acaba percebendo que o petróleo pode sofrer bastante com isso, né? A gente tem o Estreito de Hormuz, onde o Irã ele tem o controle e por ali passa 33% de toda a produção de petróleo do mundo. Então, numa escalada do conflito, o Irã simplesmente pode fechar esse estreito. E se isso acaba acontecendo, vai acontecer um aumento de preço no barril do petróleo. E a gente tem aqui especificamente no Brasil, houve com o governo Lula uma mudança na política de preços praticada pela Petrobras, né? Antigamente a gente estava com a paridade internacional, então aumentou lá fora, aumenta aqui também. Agora não, né? Se está lá fora, a Petrobras acaba segurando um pouco a bronca, porém se essa defasagem fica muito grande, a Petrobras começa a tomar prejuízo. Isso não é nada interessante para uma empresa que precisa dar lucro, tem seus acionistas e tudo mais, então tem uma pressão de um lado também para que a Petrobras possa repassar esses custos e caso ela comece a repassar esses custos, ela vai fazer com que haja uma porrada na economia brasileira, jogando a inflação para cima, né? Então a gente acaba percebendo que tá tudo conectado, as coisas não são separadas, né? Então a gente acaba percebendo que o petróleo, ele já subiu 1% na última sexta-feira, né? Se aproximou de uma máxima dos últimos 6 meses, com uma iminência de uma resposta de Israel, né, contra o Irã, né? E lembrando que esse ataque do Irã já foi uma represália a um suposto ataque feito de Israel no consulado do Irã dentro da Síria, né? Então Israel não assumiu esse ataque, porém Irã já assumiu que foi Israel e soltou uma represália, né? Então, o que acaba acontecendo é que o barril de petróleo hoje já está por volta na faixa dos $90, já subiu bastante em relação ao começo do ano, e a gente acaba percebendo se há o fechamento desse canal, né, desse estreito, a gente percebe que facilmente pode superar $100 o barril de petróleo. E isso acaba sendo um impacto bastante forte para a economia não só brasileira, mas também a economia global. Então, a gente acaba percebendo que com isso não só o petróleo acaba se afetando, porém a política monetária também afeta. Então, a gente tem altas taxas de juros lá nos Estados Unidos, o Fed está com uma taxa bastante elevada, e caso comece uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, o que vai acontecer é que a projeção de queda da taxa de juros vai se prolongar, ela já não vai acontecer agora. E isso acaba contaminando também a nossa queda na taxa de juros aqui, que a gente precisa que essa taxa de juros caia para que a economia possa se aquecer, a geração de emprego comece a florescer e a economia comece a andar melhor por aqui também. Só que a gente não pode baixar na canetada se lá nos Estados Unidos a gente está com uma taxa elevada também, porque se a gente faz isso, a relação risco-retorno entre manter o dinheiro no Brasil e lá nos Estados Unidos
acaba descompensando muito. E aí o gringo vai tirar todo o seu dinheiro aqui do Brasil, que inclusive já estão tirando, e se a taxa cai ainda mais, a relação risco-retorno não compensa nem um pouco e vai migrar muito dinheiro lá para fora. Ou seja, o dólar vai subir ainda mais aqui em solo nacional. Então, além de um possível aumento no barril de petróleo, a gente também tem um aumento do dólar. E você sabe muito bem que a economia é dolarizada, se o dólar aumenta, de modo geral, todos os insumos que você consome no seu dia a dia também aumentam, ou seja, inflação, cara. Então é algo bastante complicado que a gente está vendo nesse momento. E se há uma escalada nesse conflito, as coisas acabam piorando de modo geral na economia, tá? E é importante ressaltar também que, segundo dados da Abicom, os preços cobrados aqui pela estatal brasileira, a Petrobras, né, ela já está 19% menor em relação ao praticado no exterior. Então a Petrobras já está segurando uma bronca. Então, se aumentar ainda mais, não tem como segurar por muito tempo isso. E aí vem um aumento mais forte e é uma patada na economia, né? E agora a gente passa aqui a entender como que os investimentos acabam se comportando com isso. Então, em todo momento, existem investimentos que se beneficiam e se prejudicam dos acontecimentos macroeconômicos. Então, vamos começar pelos que acabam se beneficiando, né, com esse conflito e tal. Então, o que pode acabar se beneficiando? Então, em primeiro lugar, as empresas de commodities, de modo geral, commodity, um conflito de guerra e tudo mais, elas acabam se valorizando, tá? Então, empresas do agro, de modo geral, se beneficiam com isso. A Vale se beneficia com isso. Suzano, JBS também. Então, no caso da JBS, 51% da receita dela vem do mercado americano. Então, a receita dela é dolarizada e ela vem de boa parte dos Estados Unidos, tá? Para você ter uma ideia aí, 12% da sua receita vem aqui do Brasil. Então, muitas pessoas acabam achando que a JBS, ela vende 99% para o Brasil. Não, boa parte do faturamento dela vem do exterior. E se o dólar está se apreciando, ela acaba se beneficiando com isso também. E se a commodity acaba se apreciando, ela também se beneficia. Então ela se beneficia em duas pontas, tá? E a gente também tem as empresas que acabam se prejudicando. Então a gente tem as empresas que dependem de uma queda na taxa de juros. Então, principalmente empresas do varejo, como Magazine Luiza, como Casas Bahia, que antigamente era Via Varejo, se tornou Via, fica mudando de nome toda hora, né? E a gente percebe também que empresas da construção civil, como MRV, como Exetec, acabam se prejudicando também, porque caso a taxa de juros esteja mais baixa, isso acaba beneficiando as pessoas a pegarem um empréstimo para comprar imóveis, né? Então, se a taxa de juros está mais elevada, isso acaba não sendo a realidade da construção civil. Então, o alongamento na taxa de juros acaba prejudicando essas empresas. E agora eu quero saber a tua opinião também. Você acha que vai haver uma escalada nesse conflito? Israel vai atacar com força Irã ou eles vão ser mais comedidos? Os Estados Unidos já falou que não quer que ataque de forma direta, pode ter algum tipo de represália, talvez econômica, de algum modo, mas atacar diretamente não. Os Estados Unidos também deu a entender de que não irá participar de um ataque direto caso Israel decida por assim fazer, né? Então a gente percebe que é algo bastante sensível e que qualquer tomada de decisão incorreta pode gerar um grande problema na economia de modo geral. Você curtiu esse vídeo aqui? Te ajudou de alguma forma? Então deixa um dedo no like aí, se inscreve no canal e caso você queira saber por que a gente mudou o nome do canal, porque quem já é seguidor aqui raiz sabe que o canal tinha outro nome, né? Vai lá no meu Instagram, felipe.cnpi, que eu já explico lá no detalhe porque a gente tá mudando o nome do canal, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até!